indígena na aula passada. É, me parece que eu não pude estar na aula passada, mas acho que foi o Ricardo que comentou, Então, né, sobre... foi o Ricardo. Isso. Mas, assim, a partir do teu relato, concordo, é exatamente isso, né? A gente acaba hierarquizando certas crenças, né, e descredibilizando o discurso do outro, a fala do outro, né? Isso é muito recorrente. E em relação a pessoas com uma condição psíquica diferenciada, isso fica ainda mais marcado justamente pela prática da interdição, da exclusão, da internação, né? E aí a gente cerceia o discurso, cala o discurso do diferente, né? Isso é bastante recorrente, e aí não só em relação às pessoas com um quadro psíquico diferenciado, mas também em relação na questão racial, que é o diferente, que não é gente, que não tem alma, e daí por diante, né? E o adicto, que também pode morrer, que tem que morrer, que é o desviante, que é um doente, enfim, o silenciar o outro, o diferente, é uma prática na nossa cultura ocidental, né, que são várias culturas, mas, enfim, do lado de cá, de Greenwich, a coisa acontece muito assim, né? Maria? Eu acho que esse microfone está desligado, Maria. Poxa, então, eu queria fazer uma observação em relação a esse último encontro, e que o Paulo levantou a questão de como as populações originárias, né, e como é que atravessava essa questão das adições. E eu acho que a partir dali também a gente ampliou muito o nosso debate, porque a gente trouxe essa perspectiva das adições a partir de uma determinada forma de organização social. Então, por mais que ele tenha frisado, e eu acho também isso muito importante, da gente entender que a gente não está falando, né, só de uma experiência de povos que são diversas e, portanto, vão ter experiências seja com substâncias, né, no sentido religioso, ritualístico, então ele frisou bastante isso, mas ainda assim, o que a gente percebe é que essas relações, elas não estão permeadas por esse sentido de adições que a gente vai conhecer nas nossas sociedades industriais, né, do capitalismo, que isso está muito mais afeto às formas de organização do que exatamente a substância em si. Eu acho que isso abriu muito e ajudou muito a gente a fazer esse debate no último encontro. E é interessante, Maria, acrescentando o que você falou, que esse conceito, eu não sei, Luciano, se eu entendi direito, né, o que o Ricardo falou, mas que o conceito de dependência para os povos originários não é considerado, não existe, porque eles apenas usam, pelo menos eu entendi isso, que são os rituais, em alguns ritos. E aí entram, fazem o rito, fazem o ritual e saem. Eu não sei, é isso mesmo? Eu entendi direito? Então, esse conceito não existe de dependência. Sim, porque a partir do momento que existe uma relação funcional da substância com um elemento cultural que é perfeitamente aceito, difundido na coletividade, que não é interditado, não há dependência. O que há é uso planejado, cultural e valorizado socialmente, né? O contrário do que acontece com o adicto numa sociedade que estigmatiza quem tem tal ou qual comportamento, né? Numa comunidade originária, não é assim que a coisa acontece. Né? Eu não sou especialista, mas daquilo que eu já vi, já li, eu acho que entendo o que o Ricardo falou por aí. Tá, obrigada. Nada, estamos aí para isso.
Eu quero agradecer muito as falas de vocês, e funciona mesmo como um incentivo para que a gente vá adiante, né? Eu estava aqui ouvindo vocês e tentando fazer uma alteraçãozinha no meu plano, né? Nos slides, porque, em função da presença da Fabiola Ramos, quem não ouviu a fala dela, a Fabiola é urbanista, e eu queria aproveitar a presença de um urbanista para começar com aquilo que eu originalmente tinha pensado que seria o final, né, da minha fala. E aí, enquanto eu ouvia vocês, eu estava prestando muito mais atenção em vocês do que nas outras coisas que eu estava fazendo. Eu não consegui configurar o slide como eu queria. Então, eu acho que talvez eu não consiga passar da maneira como eu gostaria. Então, se eu não conseguir, eu vou tirar logo isso daqui, e aí eu já vou mostrando para vocês sem nenhum tipo de movimento, sem nenhum tipo de efeito. E aí vocês já sabem que a minha intenção era que tivesse efeito. Eu não vou conseguir colocar o efeito, mas vocês tenham boa vontade comigo e finjam que tem algum efeito, tá? Nós vamos exercitar Nada de concentração, delírio, né? Luciano. Isso, por favor, vamos exercitar a generosidade. E aqui, agora eu já consegui que pelo menos fique visível para vocês, sem efeito, mas visível, tá? Eu vou, então, começar a compartilhar com vocês a minha tela, e aí a gente vai conversando, e eu já consegui aqui dar um jeito de que eu consiga ver vocês enquanto compartilho a tela. Então, vai dar tudo certinho. Depois eu tenho que botar... Hoje vai ter áudio e tudo. Então, hoje tem vídeo, tem áudio. Vai ficar um pouquinho diferente do que eu tinha imaginado, mas vai funcionar. Sem dúvida. Não posso fazer para a tela inteira, senão eu deixo de ver vocês. Mas tudo bem. Vamos lá, apresentar a tela inteira. E é isso. Eu vou deixar de ver vocês para vocês verem a minha tela. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, me avisem, por favor. Estão vendo aí o slide inicial? Adição, bio e necropolítica? Sim. Sim? Ótimo, beleza. Sim. Então, tá. Então, como eu falei com vocês, eu acabei de inverter o meu plano, tá? E eu já vou começar com algumas imagens que eu ia deixar para o final, tá? Muito bem, vocês reconhecem esse espaço, imagino, né? Todo mundo reconhece esse espaço. Tem alguém de fora do Rio aqui? Eu sou de Minas Gerais, Juiz de Fora, Luciano. Ah, tá. Ô, Fabiola, tá, legal. Então, mas para você conhece bem esse espaço, né? Não sei se pessoalmente, conhece pessoalmente, não? Não, conheço sim. Tá, então. Mais alguém de fora do Rio? Não. Só para eu ver o quanto eu vou precisar contextualizar essas imagens. Acho que é conhecido no Brasil inteiro esse espaço. Mas aqui eu vou aproveitar e se houvesse mais alguém de fora, eu ia falar do entorno com mais detalhes. Então, esse é o Sambódromo da Marquês. Pois não? Eu sou Vilma, eu sou do interior do estado de São Paulo. Ah, Vilma, tá, tudo bem? Legal. Você conhece esse espaço, assim, pessoalmente? Já esteve nessa região? Não? Não, né? Estive nessa região. Não conheço o espaço, não. Então, tá. Então, olha só, esse é o Sambódromo da Rua Marquês de Sapucaí, né? A Rua Marquês de Sapucaí é esse pedaço de asfalto que, na primeira foto, à esquerda, tem só algumas pessoas caminhando, e na foto de baixo tem uma multidão durante um desfile de carnaval, né? Esse é o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, e as duas primeiras fotos mostram, ao fundo, o Morro da Mineira, tá? Uma comunidade pobre no Rio de Janeiro,
que é a Mineira, o Morro da Mineira, é parte de um conjunto de comunidades pobres nas encostas ali do bairro do Estácio, Rio Comprido, Estácio, por aí. Então, o Sambódromo do Rio de Janeiro, ali a rua Marquês de Sapucaí, ela é uma rua cravada na região que ficou conhecida no final do século XIX, começo do século XX, como Pequena África. E essa Pequena África teve esse nome justamente por reunir uma população de negros livres, alforriados e outros não, ainda escravizados, né? Sobretudo de origem banto, e que foi um dos grupos que teve maior número de pessoas vindas para o Brasil, né, trazidas para o Brasil forçosamente. E foi justamente nessa região da Pequena África, não no Morro da Mineira, que é esse que está mais claramente ao fundo, por trás do arco da Praça da Apoteose, mas o que está à esquerda, por trás das arquibancadas que aparecem na primeira foto, ali é o Morro de São Carlos. E no Morro de São Carlos é justamente onde moravam Bide, Brancura, Ismael, que são os precursores do samba das escolas de samba, né? Então, passando rapidamente por isso, no final do século XIX, começo do século XX, as influências musicais no Rio de Janeiro, as influências negras, né? As matrizes negras da música no Rio de Janeiro estavam bastante divididas entre a zona portuária, centro e zona portuária, região que era frequentada por Donga, João da Baiana, Pixinguinha, e que estavam associados a músicos que tinham alguma formação erudita, no caso do Pixinguinha, muita formação erudita, né, muito conhecimento de música clássica, e que, porque tinham mais acesso também aos produtos que chegavam no porto, tinham mais acesso a instrumentos e tudo mais, eles ali nessa região portuária, é a matriz do samba mais ligado ao chorinho, por exemplo, né? Então, um samba mais dolente, mais cadenciado, mais melódico mesmo, né? No sentido, inclusive, dos instrumentos usados, né? Instrumentos de sopro, os instrumentos de corda também. E na região da Pequena África, onde o poder aquisitivo era menor, inclusive, e as pessoas já tinham sido jogadas para as encostas, né, depois ali da reforma do centro da cidade por Pereira Passos e tudo mais, as pessoas já eram jogadas para aquela região das encostas. Vamos lembrar que do outro lado da Marquês de Sapucaí fica mais ou menos ali o Morro da Providência, né, uma coisa de 1 quilômetro da Sapucaí, mas no outro lado, a direção oposta da Praça da Apoteose, fica o Morro da Providência, perdão, que foi a primeira favela do Rio de Janeiro, né? Essa população tinha muito menos acesso a instrumentos melódicos e muito menos dinheiro também, então é dali que surge o samba das escolas de samba, que é muito mais percussivo, né? Então, são instrumentos de percussão, instrumentos de coro, né? E, inclusive, o bide faz de uma barrica um surdo de marcação. Era uma barrica de carne de porco, se não me falha a memória, que vinha acondicionada dentro da própria banha, né? Por que eu estou fazendo... Estou indo lá longe na história do Rio de Janeiro, numa fala que seria sobre adição, biopolítica, né, biopoder, necropolítica, e hoje especificamente sobre o biopoder. Porque toda essa tradição percussiva
do começo do século passado, sobretudo a percussiva, né, no começo do século passado, foi sendo trazida do centro da cidade, da região da Candelária, para mais próximo dos morros. E aí chegou à Praça 11, onde havia uma balança, né, para pesar pescados e outros produtos que vinham do porto e iam ser distribuídos para o resto da cidade via linha do trem, né, ali é a Central do Brasil, ali próximo também. O samba foi sendo empurrado para a região da Praça 11, para a região da Pequena África, e aí, durante muito tempo, quem é mais ou menos a minha idade vai lembrar que a Marquês de Sapucaí, quando começaram os desfiles lá, as arquibancadas eram móveis, montadas e desmontadas a cada carnaval, né? Arquibancadas de andaimes, né? Até que, em 84, no governo Leonel Brizola, foi criado o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, com um projeto de Oscar Niemeyer. E aí, Fabiola, fique à vontade, por favor, para comentar sobre isso, sobre qualquer outra coisa, claro, mas nesse momento eu acho que a gente está falando bastante, né, bem dentro da tua área. Foi criado o Sambódromo, né, ali na Marquês de Sapucaí, com uma estrutura fixa, com essas arquibancadas de concreto, e essas arquibancadas seriam também, ali deveria funcionar 3 escolas, né, os CIEPs deveriam funcionar nesses espaços que são os camarotes, né, seriam salas de aula, e... Darcy Ribeiro, né, Luciano? Darcy Ribeiro, isso, Darcy Ribeiro. O projeto do Niemeyer e a execução da obra, né, o do Darcy Ribeiro, que era o vice-governador do Brizola. Conjunto, né, com o Darcy, né? Isso. O Darcy era o vice-governador na época, né, quando o Sambódromo foi construído e inaugurado. Então, o governo de Brizola começa em 82 e o Sambódromo é inaugurado em 84. Então, percebam, aquilo que era, no começo das escolas de samba, não havia desfile. No começo das escolas de samba, que é difícil pensar em escola de samba com 50, 100 pessoas, 200 pessoas no máximo, mas era isso que era uma escola de samba, eles ficavam parados e dançando em torno de um samba, que também não era um samba enredo, não era uma forma fixa, eram 2 puxadores, e as pessoas ficavam ali comemorando, se divertindo, né? Só depois é que passou a haver um desfile de uma escola de samba, né? Da escola de samba. E esse desfile da escola de samba, se a gente pensar direitinho, ele parece muito com um desfile militar, que parece muito também com uma procissão católica. A lógica é a mesma. E aí a gente já está entrando no que é o biopoder. A lógica é a mesma. Aquelas vidas, né? aquelas atitudes, aqueles corpos que até então, até lá, o começo do século XX, o primeiro desfile de carnaval de escola de samba é de 1928. Então, até o começo do século XX, esses corpos ficavam dispersos e não agia nenhum poder sobre eles, né? Nenhum poder estatal, nenhum controle, nenhuma economia no sentido da gestão das potências, né? Não havia isso até o começo do século passado. E é justamente com o Estado Novo que isso começa a acontecer. E não é uma coincidência que seja justamente um governo ditatorial que começa a gerenciar os corpos dos sambistas. E aí, quando a gente chega em 84, esse gerenciamento dos corpos é tal que mesmo um governo de um homem sempre ligado às pautas progressistas, como Leonel Brizola, de um antropólogo estudioso da sociedade brasileira, da formação do povo brasileiro, que, aliás, é o nome do livro dele, e de um arquiteto comunista, mesmo nessa configuração,
os corpos são organizados de forma a seguirem um atrás do outro, em desfile, como numa parada militar, e eles passam a ser observados de cima por quem está na arquibancada, e não mais no mesmo plano, como era no começo, lá na virada do século, não mais em arquibancadas baixinhas, como eram as arquibancadas móveis, mas numa mega estrutura de quase 1 quilômetro, que comporta hoje em dia em torno de 30 mil pessoas, salvo engano, e essas pessoas assistem a um espetáculo. O quanto de festa há nisso e o quanto de poder de gerenciamento dos corpos há nisso. E aí que está... por isso eu coloquei essas fotos que mostram a ocupação urbana, e por isso eu achei que dialogava bem com você, Fabíola. Eu queria, se você não se incomodasse, eu queria ouvir o que você pensa sobre isso. Essas fotos mostram a falta de planejamento urbano, que marca justamente a ocorrência das favelas e o cotidiano das favelas, e o excesso, a hipertrofia do planejamento, que culmina na existência de um espaço como o Sambódromo. Eu acho que aí a gente tem dois momentos claros de uma ausência de poder sobre os corpos das pessoas e do controle milimétrico da performance do corpo das pessoas. Faz sentido para vocês? Fabíola, o que você acha? Eu acho que faz total sentido, né? Essa região, né, Luciano, eu não conheço em detalhes, né? Mas ela foi objeto de intervenções, né, desde da implantação do Cais do Porto. Então, aí você tem uma imposição econômica, e essa população ela vai sendo expulsa. Depois da reforma do Pereira Passos, que vem com todo um caráter higienista, né? E a gente vai presenciar de novo, novamente, a expulsão, a marginalização, sempre, ainda que em escalas diferentes, porque aí é como se a periferia daquele espaço, ela é o morro, né? Sim, é um processo de expulsão e de apropriação para uma outra camada, né? A semana na outra fala, na fala do Bruce, ele falando, né, quando os ingleses chegam, né, no oeste lá do Canadá, né, exatamente, acontece uma transformação a favor daquele novo modo de vida, naquela nova população. Então, assim, essa apropriação do espaço, né? E aí você tem sempre aquele, vamos dizer, o povo originário desse local sempre expulso, sempre periferizado, né? Sim, exatamente. Alguém mais fazer algum comentário? A gente vai voltar a... Opa, pois não, pode falar. Eu queria fazer só um pequeno comentário, relembrando que esse movimento acaba de ser repetido quando existe a suposta reforma ali da região do Porto, né? Sim. Todos os antigos moradores são... Com certeza, Paulo, com certeza. Ela se repete mais talvez uma terceira, uma quarta vez. Isso. Que assim não se tem a intenção de fazer uma reforma urbanística para tornar aquele lugar mais confortável para os que ali estão. Se ele vai ficar mais bonito e mais confortável, é para que os novos que virão, ou seja, para os ricos, ou para os mais abastados, aqueles que ali estão, são expulsos para lugares completamente aleatórios. Sim, exatamente. Só para mostrar como a história se repete e nós nos recusamos a aprender com a história. Exatamente isso. Luciano, pois não? também queria
ressaltar, sim, a sua belíssima escolha de trazer o carnaval, né, e tudo que ele implica, para a gente pensar esse controle sobre os corpos, né? Então, assim, muito interessante, porque você parte, assim, de uma manifestação cultural, digamos assim, de raiz, né, e como que ela pode ser apropriada a partir desses processos de governança, né? Mesmo Sim, como você falou, quando se trata, digamos assim, de um projeto que naquele momento, inclusive, era bem à frente, né? sim. Do ponto de vista, assim, mais à esquerda da sociedade. E aí lembrar que exatamente, né, o nosso processo de conformação do capitalismo, ele é muito rápido, muito intenso, né? E, Sim. ao mesmo tempo, ele vai ser demarcado desde o início por uma não incorporação, né, Uhum. desses trabalhadores que vão compor, né, essa possibilidade desse desenvolvimento. Então, a gente está falando que essa ocupação das cidades, né, do espaço urbano, ela vai estar desde o início marcada por isso, né? Então, as Exatamente. favelas vão ser aglomerados que vão responder a isso, né? A ausência de políticas que pudessem, de alguma forma, dar o suporte, né, para esse fluxo migratório que vai chegar para viver esse processo, e essa ocupação do espaço. Mas também nessa perspectiva, não só da exclusão ou da segmentação, mas também nessa perspectiva como é que eu diria ali, de alguma disputa, né? Assim, o espaço vai sendo também composto, né, por alguma Uhum. resistência Sim, 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 dessas sim. populações, né? Ela não é só excluída, né? Ela cria estratégias também de se fazer valer nesses espaços. E aí, como que isso é capturado, né? Esse sentido Uhum. mesmo da essência do conceito do biopoder. Então, acho que foi uma belíssima escolha sua de trazer o carnaval para exemplificar isso. Ah, obrigado. Acho que eu não estou vendo vocês, tá? Mas acho que pela voz é a Maria Pimentel, né? Falando? Fui eu, Ah, Luciano. sim, sim, imaginei. Acho que eu estava reconhecendo a sua voz. Então, é isso, Maria, mas eu tenho que assumir duas coisas. Primeiro, que eu não ia mostrar imagens do Sambódromo, tá? Eu já tinha escolhido, eu ia chegar ao carnaval, mas não ia usar essas imagens estáticas do Sambódromo, ia usar imagens em movimento, né? Não ia usar imagens estáticas assim. E eu tentei adaptar rapidinho a partir da presença da Fabíola, justamente para que a gente percebesse, né, como os assuntos se cruzam e como as influências se sobrepõem. E eu ia só no final falar sobre uma coisa que você falou agora também, Maria, que é essa disputa de forças, né? Isso estaria lá no final, mas como você falou agora também, eu também não vou deixar passar a oportunidade. Como dizia o Brizola, não se deve deixar passar, não se deve passar cavalo encilhado. Eu vou aproveitar a oportunidade para dizer para vocês duas coisas. Assim, em primeiro lugar, o fato de que a expansão do samba na cidade do Rio de Janeiro começa justamente nessa região, e se a gente parar para pensar na linha de trem, a gente vai ver a estação primeira Mangueira, onde havia a escola de samba, onde há a escola de samba, e a última era Oswaldo Cruz. No meio do caminho, a gente tem Engenho de Dentro, a gente tem Pilares, a gente tem Madureira. Então, o samba vai caminhando pela cidade do Rio de Janeiro sobre os trilhos do trem. E isso impacta tremendamente na geografia e na urbanização da cidade do Rio de Janeiro, né? E a segunda coisa
na virada do século XIX para o século XX, agora falando especificamente sobre as disputas que continuam acontecendo, na virada do século XIX para o século XX, havia na Marquês de Sapucaí 3 terreiros de candomblé gerenciados por pessoas vindas diretamente da Bahia. 2 tias e um babalorixá, né? Então 2 ialorixás e um babalorixá. 3. A Rua Marquês de Sapucaí tem 700 e poucos metros. Havia 3 terreiros de candomblé na Marquês de Sapucaí, na virada do século XIX para o século XX. Lá no final, quando a gente chegar no final, e as últimas imagens que eu vou mostrar, eu vou retomar esse fato, e a pergunta que eu quero fazer lá no final esse espaço está dominado? Está pacificado? Os corpos foram docilizados aí? Né? Isso lá no final. Eu quero convidar vocês a pensarem nisso a partir dessa fala da Maria de que esses espaços, né, estão ainda em disputa e existe uma dinâmica de forças e que nada está posto, pronto e acabado. Né? Mas é ótimo conversar com pessoas de formações tão diversas e que se dispõem a compartilhar os seus saberes para a gente construir algo maior juntos. Legal isso. E aí já estou ansioso para chegar no final, para a gente voltar à discussão sobre essa disputa dos espaços. Vou começar então, vou voltar agora, a gente finge que eu estou começando agora, com 52 minutos de atraso, e vou voltar para o começo do meu planejamento. Tá? Então, a gente vai falar, alterei, esse é o começo. A gente vai falar, então, no biopoder, e lá com Foucault, quando ele começa a falar sobre isso, sobre o gerenciamento dos corpos, ele começa a partir de uma análise de como os aspas, estados, né, não eram exatamente estados ainda, né, ou pelo menos não estados modernos, mas como os estados, as regiões, se organizavam em torno de um poder soberano, do poder de um monarca, de um imperador, que era o soberano, sobretudo porque ele tinha o poder de deixar viver ou de fazer morrer. Então, a diferença entre uma ideia e outra muito bem, eu estou do lado do rei, eu estou vivendo ali no reino dele, dentro do burgo, ou fora do burgo, e depois dos burgos, né? Burgo lá na Idade Média, depois dos burgos, já com as cidades-nação e tal, a gente tem o rei se comportando por inércia, ele deixa as pessoas viverem, desde que essas pessoas não o aborreçam. Se alguém aborrece o rei, se alguém contraria o desejo dele, o rei faz morrer. O rei determina a morte dessa pessoa. Então, o poder soberano, até o século XVIII, era o poder de deixar viver ou de fazer morrer. Esse era o poder absoluto do soberano. Então, era o poder sobre a vida, no sentido de que ele, por inércia, preservava a vida, ou, por vontade própria, ele determinava o fim da vida de alguém. Né? Depois da Revolução Industrial, isso muda bastante. Passa o soberano e depois os governantes não monarcas, né? Eles partem do princípio de que é necessário fazer viver, sobretudo, sustentar a vida, como diz o Silvio Almeida. Era necessário sustentar a vida, era necessário manter a vida, era necessário preservar a vida. Por quê? Porque a vida do súdito era a vida do trabalhador.
era a vida do consumidor. Então, a vida da população estava diretamente associada ao ganho de capital. A gente está usando, né, assim como Foucault, a Revolução Industrial como marco. Então, a vida das pessoas era uma espécie de valor agregado ao capital. Por quê? Porque as pessoas, quanto mais vivessem, mais consumiriam, por exemplo, mais trabalhariam. E aí o deixar morrer era uma espécie de sequela. Aqueles que não importavam, que não poderiam agregar valor ao capital, deixava-se morrer. Esse é o poder do Estado pós-Revolução Industrial. E aí que a gente começa a falar em Estado moderno, já numa perspectiva de atuação do capital pelo capital, inclusive, né, pelo acúmulo do capital, numa perspectiva um pouco diferente do que foi o mercantilismo, né, o capitalismo de primeira geração, ou proto-capitalismo, né, quando era basicamente o comércio que ia numa região, pegava um produto de uma região, levava para outra, vendia e tudo mais. A Revolução Industrial prendeu os produtores, os industriais, à terra, então prendeu o capital à terra, propiciou o acúmulo do capital, e o capital passou a comprar tempo e força de trabalho, né? Como o trabalho desempenhado não é proporcional ao capital que se ganha por esse trabalho, ou melhor, né? O capital não é proporcional ao trabalho que se tem, o capital é sempre menor do que o trabalho que se tem, porque é daí que vem, inclusive, a mais-valia, né, o lucro, que faz com que o dono do capital acumule cada vez mais capital. Essa necessidade de acumular capital vem acompanhada de uma necessidade de fazer as pessoas viverem mais. As pessoas vivendo mais, elas trabalhavam mais. Por um lado, elas trabalhavam mais, e, por outro lado, elas consumiam mais também, né? Então, depois da Revolução Industrial, inverte-se o jogo, e o poder não é mais de deixar viver, mas sim de fazer viver. E o poder não é mais de fazer morrer, mas de deixar morrer. Quem não importa, que morra. Essa é a definição de Foucault para biopoder. É o poder de gerenciar a vida. E aí, palavras do Foucault, em A Defesa da Sociedade, a soberania fazia morrer e deixava viver. E eis que agora aparece um poder que eu chamaria de regulamentação, e que consiste, ao contrário, em fazer viver e em deixar morrer. Então, o biopoder é um poder de regulamentação, ou, para usar uma palavra bastante na moda, de gestão. O biopoder é o poder de gestão da vida. Tá? E essa é uma diferença que não é fundamental, e que pode parecer só uma questão do prefixo que muda, mas não é. Entre biopoder e necropoder, existe uma diferença fundamental. O biopoder é o poder para sustentar a vida, para promover a vida, para alongar a vida, para poder usar essa vida em benefício do capital. E o necropoder é o poder de gerenciar, de promover, de sustentar a morte. Sustentar a morte de um grupo eleito como antagonista daquele grupo que deve sobreviver, que precisa sobreviver e que quer sobreviver às custas do extermínio do outro grupo, eleito como antagonista. Então, o biopoder promove a vida, e o necropoder promove, planeja e executa a morte. É uma diferença que vai muito além
de só mudar o prefixo. É uma perspectiva de vida e de direito à vida completamente diferente, completamente oposta, né? Aí alguém pode dizer, Luciano, mas peraí, no necropoder existe, de certa forma, um gerenciamento da vida, porque eu vou matar o outro porque eu quero viver. Só que essa eleição do outro não para em apenas um só outro. E é por isso que é um necropoder. Não é, escolhi um outro e esse outro, uma vez esse outro eliminado, eu estou tranquilo e não preciso mais me preocupar com isso. Não, num momento judeu, aí, não, mas cigano também não pode, mas negro também não, e os homossexuais também não, e aí esse grupo só vai aumentando, até que, como diz o George Orwell, né, alguns animais são mais iguais que os outros, até que fica só um grupo, muito pequeno. E aí, no caso do nazismo, o grupo pequeno que ficou e que deveria ter direito à vida era só a raça ariana, né? Raça, aspas, 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 como eles próprios diziam, né? Então, apenas a raça ariana deveria prevalecer. Então, o necropoder no sentido de que todos à volta devem morrer para que apenas um grupo tenha vida plena. Então, é a promoção da morte muito mais do que a promoção da vida. Tá? Essa é a diferença entre biopoder e necropoder. Por favor, se eu não estiver sendo claro, me interrompam, tá? Eu não estou vendo vocês, não estou vendo o chat. Então, Paulo, me ajuda nisso, por favor, tá? Se houver algum comentário no chat que eu deva interromper, se alguém estiver querendo comentar alguma coisa, me dá um toque, por favor, tá? Olha só, Luciano, primeiro, sim, a todos, se alguém quiser falar, fazer perguntas, faça diretamente, abre o microfone, levanta a mão, qualquer coisa do gênero. Segundo, tem uma questão que é muito legal, que o Luciano levanta, e que sintetiza tudo isso que a gente está colocando, né? É que o biopoder, e aí eu só vou tentar fazer uma síntese do que o Luciano falou, e se estiver equivocada, por favor, você retoma, Luciano. Né? O biopoder é pensando que é o homem quem produz riqueza para o próprio homem. Então, a partir daí, é necessário manter o homem vivo, para seja ele consumidor ou seja ele trabalhador. O necropoder surge no momento que o homem já não mais produz riqueza para o próprio homem. Quem produz a riqueza lá na lavoura é a automação. Quem produz a riqueza na fábrica são os robôs. Quem produz a riqueza no sistema bancário é a internet. Então, dentro de uma visão da elite, existe uma massa de humanos que estão sobrando sem necessidade. E só concorrem com eles, com a elite, por elementos que são elementos próprios da Terra e que a Terra não é capaz de repor se continuarmos no mesmo consumo que temos. Então, por isso, tem que morrer gente para que a elite possa manter o mesmo consumo e se aproxime, de alguma forma, de um regime, vamos dizer assim, sustentável. A forma, hoje, de buscar o regime sustentável, né, não seria reduzir o consumo, seria reduzir os consumidores. Daí surge o necropoder, que aí é a morte de forma intencional. Que o Bolsonaro ele simboliza tudo que a gente pode falar, porque ele expressa isso. Né? Ele expressa isso de todas as formas possíveis, a coisa da, vamos dizer assim, da inutilidade do índio, o índio que morra.
O índio que morra por quê? Porque o índio não produz carro, não compra carro, o índio atrapalha a mineração na Amazônia, atrapalha o contrabando de ouro, né? Então, o índio morra. Ele não tem uma utilidade direta, imediata, para a produção da riqueza da elite. Ele só está disputando espaço de vida. Então, nessa disputa de espaço de vida, a morte é a solução. Assim, depois eu vou disponibilizar para vocês um livro que nós organizamos, que tem bastante material a esse respeito, que é o excluir os excluídos, né? Que é isso. Já não basta mais excluir, agora é necessário exterminar. Esses aspectos que o Paulo traz agora, eles são os desdobramentos, né, da necropolítica, e a necropolítica elevada à enésima potência, né? O Achille Mbembe, que é o filósofo camaronês, né, que escreveu um livrinho, eu estou falando do tamanho do objeto livro, né, não do valor das ideias que estão nele. Escreveu um Necropolítica. Ele sinaliza justamente que ele se contrapõe um pouco ao Foucault, né, e também a Hannah Arendt, porque os dois localizavam, né, sem usar o nome necropoder, os dois localizavam uma política que promovia a morte ou que desvalorizava a vida, eles localizavam no surgimento das guerras, né, da chegada das guerras por disputa de território e de mercados consumidores ao continente europeu. Então, eles associavam essa desvalorização da vida, a eleição de um grupo que deveria morrer, que deveria ser exterminado, e Foucault e Hannah Arendt não falam em necropolítica, né, não usam essa palavra, eles localizavam isso basicamente no período entre guerras, né, com o surgimento do nazismo e com os campos de concentração. E o Achille Mbembe diz, não, olha só, isso aí começou muito antes, isso começou com a colonização da África, né, com a chegada, com a expansão marítima, com a chegada de portugueses ao Brasil, de espanhóis à América Central, e o extermínio dos indígenas, e a escravização dos indígenas, é aí que começa a necropolítica. Porque aquilo ali não é gente. Então, se não é gente, ou ele trabalha para mim, ou ele morre. Aquilo ali não tem alma, é um bicho, então vão batizar, e você não pode mais falar a sua língua, é a morte simbólica, né, que o Boaventura de Souza Santos chama de epistemicídio, né, e o Muniz Sodré chama de semiocídio, né? Então, a morte de uma visão de mundo, de uma perspectiva de mundo, de uma interpretação de mundo, né? É o epistemicídio. Então, a necropolítica, essa como política de extermínio do outro, para que eu expanda a minha capacidade, o meu ganho, as minhas benesses, isso começa no final do século XV, começo do século XVI, com a expansão ultramarina dos países da Península Ibérica, né, Portugal e Espanha. E aí, isso logicamente vai ganhando peso, por exemplo, com a prática dos plantation, na América do Norte, sobretudo, e também na Central. Isso é tremendamente hipertrofiado depois da Revolução Haitiana, que aí não, olha só, nos outros países a volta não, tem mesmo que matar o escravo, tem que manter negro escravizado, tem que matar aquele que tentar se rebelar, porque a gente não pode, isso não é gente, a gente não pode deixar eles se sentirem gente. E aí a gente tem, até hoje,
esse quadro no Brasil, né, de um grupo social imenso, que é evidentemente, né, e numericamente comprovado, que é a vítima predileta da necropolítica, que é a população jovem, preta, masculina, urbana, né? O Silvio Almeida, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista dele, o Silvio Almeida fala, ele associa inclusive a necropolítica à política carcerária brasileira, né? Porque você não necessariamente mata aquele indivíduo no sentido de cessar a vida dele, mas você cessa a vida política desse sujeito. Ele passa a ser um não cidadão, né? Então, é a morte de todos os direitos, é a morte de todos os discursos, né? E aí, logicamente, o discurso do cara passa a ser o discurso da violência, né? Que aí a gente vai lá em Fanon, e a violência é também uma forma de linguagem, né? Assim, eu acho que um dos grandes símbolos de tudo isso que a gente está falando aqui é do propagandista nazista, né? O Goebbels, que ele tinha uma frase que é uma frase síntese de tudo isso que a gente fala e vive, que é uma mentira repetida 1000 vezes se transforma numa verdade. Então, a gente pode, por exemplo, pegar isso dentro da cultura brasileira, quando se diz que o índio brasileiro não era afeto ao trabalho. Não, muito pelo contrário, né? O índio brasileiro ele foi exterminado no Brasil, inclusive com a chegada dos próprios europeus, com doenças que sequer existiam, portanto, não tinha anticorpos. Não sei se vocês... Quer dizer, Cabo Frio era uma região ocupada por índios que foram maciçamente traficados para a Europa, porque eles tinham uma prática erótica sexual em que era muito virtuosa. Então, eles eram contrabandeados para a Europa e vendidos como escravos sexuais na Europa, caríssimos, absurdamente caros. Daí vem toda a história, e a gente passa a admitir isso como verdade, como se o povo brasileiro fosse um povo preguiçoso, de origem preguiçosa, né? Nunca fomos. Nós somos o povo que mais trabalha. O africano que chegou aqui construiu esse país, e na construção desse país, ele nunca é citado como construtor, ele não tem direito a usufruir do seu trabalho, ele nunca teve. Assim como o índio aqui, que mora aqui, né? O índio aqui é o nativo, é o dono disso aqui. Então, tudo isso traz para a gente uma visão do tamanho da manipulação que são capazes de fazerem e fazerem com que nós acreditemos, né, em coisas completamente absurdas. Né? A ciência, existem cientistas que provam que a Terra é plana. E pronto, e acabou-se. Né? Então, tudo que o Luciano levanta aqui, tudo que isso a gente está trabalhando, e o Luciano ele tem uma propriedade que eu acho que é uma qualidade muito legal e muito rara, só concluindo, que ele consegue trazer toda a cultura erudita, localizando ela dentro da cultura popular, localizando entre o nosso cotidiano, entre o dia a dia, ou seja, o nosso cotidiano brasileiro ele não nasce dessa cultura europeia, não. Essa cultura europeia é que tenta modular a nossa forma de vida, que tenta modular e adequar a visão deles. Não somos nós que os copiamos, não. São eles que tentam não deixar que nós existamos. Nossa cultura, que a nossa forma de vida, seja preponderante para nós mesmos. Oi, não, Maria, você levantou a mão? Eu levantei
Luciano, estou tentando pensar um pouco aqui essa interface desses dois conceitos, né? Os conceitos importantes, a partir disso um pouco que você está trazendo, né? O entendimento, primeiro, dessa violência fundante, né, da nossa nação. A gente nasce enquanto nação a partir disso, né, de um processo colonizador extremamente violento, né, e a gente está falando de uma violência em todos os sentidos, como você falou, cultural, né, de extermínio de todo um sentido, né, étnico e ético de um povo, e que se você coloca isso, atualiza isso, né, como é que essa violência é atualizada, se a gente for ver quem são as vítimas, né, tanto da violência geral no Brasil, 90% são homens, 80%, em média, cerca de, né, quase 80% são negros, então a gente está refundando isso, por um lado, e aí cabe esse entendimento, todo esse conceito da necropolítica, mas essa guerra, me parece que ela é também uma guerra que atravessa a vida, né, que ela atravessa esses corpos, né, a todo tempo da sua existência. Ela não é só, ela não se coloca apenas no momento do extermínio, né? De novo que você falou, o nosso sistema carcerário repete esses mesmos dados, né? 90% são homens, mais de 50% jovens, quase 80%, se você pegar o Rio de Janeiro, 80% são negros. Então, a gente está, na verdade, refundando isso e dizendo que essa violência, que esse poder, ele perpassa, ele organiza a vida desses segmentos, né? Organiza em todas as dimensões. A gente tem visto como isso interfere na mobilidade, né, desses segmentos, como é que você que mobilidade é possível, né, quando você está numa guerra, e é disso que a gente está falando, né, porque é interposto aos corpos, né, a educação, o acesso à saúde, tudo isso está composto aí por sobre essas violências, né, a questão da memória, né, que a gente está falando, do próprio direito ao luto, ou seja, o próprio direito à existência do outro, mais uma vez, né, como está lá na nossa origem, né, o outro não existe enquanto cultura, enquanto religião, enquanto, né, enquanto o outro ele não existe, né, porque o modelo europeu branco, né, que está colocado, nenhum outro existe para além disso. E como que isso vai constituindo esses segmentos. Então, me parece que a gente está falando assim, muito desse conceito do biopoder, né? O biopoder que pode, de fato, ordenar esses corpos, né? E a gente está falando de uma ordenação contínua da vida. Né? As pessoas acordam com intervenções policiais, com caveirão na porta, com tiroteios, e toda a vida dela vai sendo perpassada por isso. Tem gerações, né, que nasceram nessa guerra, né, e que tem essa guerra atravessada nas suas vidas. Então, pensar um pouco esse conceito, e aí, e até um pouco além, né, porque e aí vai um pouco, assim, para dialogar com Paulo, para pensar que, de alguma forma, essas sociedades contemporâneas, o capitalismo contemporâneo, a gente está falando de um novo tipo de trabalho. E aí eu estou falando de um autor que é o Negri, né, que é um filósofo italiano, não ele só, vários outros vão construir esse conceito do trabalho imaterial, mas é exatamente um trabalho que foge do processo industrial das fábricas e vai para a cidade, né? Então, é a cidade o locus dessa produção,
E as favelas, e esses segmentos que a gente está falando, porque é um trabalho da sociabilidade, da externalidade, da inovação, né, da criação é o trabalho material. Então, que de alguma forma, mais do que mais do que estar de fora, mais do que estar excluídos, né, eles precisam mais do que nunca ser controlados, porque eles fogem ao capital, eles fogem dessa relação de subordinação que era tão clara, né, no processo industrial, onde, como você falou, o processo de produção só se dá nessa relação de subordinação, né, do capital e do trabalho. E hoje isso precisa ser capturado, porque ela foge a isso, né? Ela foge dessa disciplinarização, ela foge de todo esse sentido de ordenação que foi no nosso processo industrial. Então, pensar um pouco isso, né? O biopoder e a necropolítica como conceitos que podem, que a todo tempo, claro, estão dialogando, mas de que forma, né? É isso. É isso. E Maria, essa captura da força de trabalho e desses indivíduos que são tidos como de segunda categoria ou apenas parte do espólio do capitalismo industrial, do capitalismo financeiro, hoje em dia, né, do capital especulativo, a captura desse pessoal pela mesma lógica de uma potencialização dos corpos deles para a geração de riqueza para o outro, essa captura hoje em dia se dá por meio do discurso, né? Por meio da propaganda, o Paulo falou do Goebbels ainda agora, por meio do discurso, por meio da propaganda, e tem uma imagem, né? Tem um ícone que é conhecido de nós todos, que é a mochila do entregador do iFood, que é a mochila do entregador do Uber Eats. Quer dizer, essa captura se dá hoje em dia por meio da uberização das relações de trabalho. Né? São os novos empreendedores, né, Luciano? Os novos empreendedores, exatamente. Faz o cara acreditar que ele não é um subempregado, ele é um empreendedor. E aí o cara se mata de trabalhar sem ter nenhuma garantia trabalhista para fazer dinheiro para um empresário que não tem rosto, que é apenas um aplicativo. Ele com fome entregando comida. Exatamente. Exatamente. E a gente continua na mesma lógica. Excelente lembrança que você trouxe. Excelente. Maria Helena, você está querendo falar, Maria Helena? Acho bom você intervir. Não, Paulo, é que você estava colocando a questão dos povos indígenas, né, do povo negro escravizado, como eles trabalharam para construir o nosso país e tudo, e aí me veio à cabeça os nossos irmãos do Nordeste também, né, que construíram Brasília, muitos morreram, inclusive, eu não sei se é verdade, mas eu sempre ouvi dizer que muitos estavam enterrados ali na ponte Rio-Niterói, muitos morreram ali, construíram São Paulo, né, então você estava falando e eles me vieram assim na cabeça, não sei nem se está fora de sentido, mas me vieram à cabeça. Aí é só para colocar isso. Perfeito. Marilena, né? É a Marilena que falou? Foi a Marilena que falou? Fui eu, Luciano, fui eu. Então, Marilena, é isso. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais, e um dia final tinham direito a uma alegria fugaz, uma o quê? Epidemia que se chamava, alguma coisa epidemia que se chamava carnaval. O carnaval vai passar, né? É isso, os filhos que erravam cegos pelo continente, levando pedras feitas penitentes, erguendo estranhas catedrais, são os nordestinos construindo Brasília, construindo a ponte de Niterói, construindo a Belém-Brasília, a Madeira Mamoré, né? Esse povo todo, né? Usado como massa de manobra para a concentração de capital por outra pessoa, né? Sempre, né? É
é isso, eu acho que a gente está falando a mesma língua, e chegarmos a essa percepção de que existe essa escalaridade de mais-valia, essa hierarquização de mais-valia entre as gentes, né? Fulano vale mais, ciclano vale menos, esse aqui vale para isso, aquele vale para aquele outro, aquele ali não vale, vamos exterminar. Não, mas exterminar não é tão bom quanto fazer o cara acreditar que ele é um empreendedor, porque aí ele está absolutamente à margem de qualquer possibilidade de autolibertação, mas ele acredita no sistema. E aí ele vem, e ele é um promotor da meritocracia. Não, que eu vou me esforçar, eu vou trabalhar 18 horas no Uber, e eu vou ficar rico, até que um dia eu durmo no volante e quase mato a celebridade instantânea do Big Brother, e aí o mundo desaba na minha cabeça de novo. É isso que a gente está vendo, né? Então, a gente está falando de muita coisa, acho que foi você mesma, Marilena, que falou que as coisas se misturam um pouco. Sim, elas se misturam, porque a gente, na verdade, vive uma cebola de poderes, né? É uma camada de poder sobre a outra, uma camada sobre a outra, uma camada sobre a outra, e para não perder a piada, no final das contas, a gente está sempre chorando, né? É isso, né? Quem busca entender essas camadas está sempre chorando, né? É isso. Então, por favor, me interrompam. Eu vou continuar aqui, porque eu queria chegar lá de novo aquela pergunta que eu falei no começo que eu queria fazer, mas assim, sem grande preocupação com ter que chegar a isso hoje. A gente, no nosso planejamento inicial, seriam 2 aulas falando sobre biopoder, biopolítica e tal, e depois 2 aulas sobre necropoder e necropolítica, tá? Então, a gente está tranquilo em relação a tempo, não tem problema nenhum, não precisamos nos censurar o nosso desejo de participação, nosso desejo de fala, tá? Por favor, fiquem à vontade. A biopolítica, então, dentro dessa perspectiva de biopoder, quer dizer que é essa força sem rosto que constrange a todos nós, né, que nos pressiona. A biopolítica é quando o Estado, quando o governo assume esse papel de executor do biopoder. Então, quando o governo, o governante, as instâncias públicas trazem para si a incumbência de gerenciar a vida, de garantir a vida, a gente está falando de biopolítica, né? Então, são conceitos um pouquinho diferentes. A biopolítica é tributária do biopoder, né? O biopoder é o credor da biopolítica. É ele que funciona como trampolim para a biopolítica, né? Então, a biopolítica são as medidas governamentais, então as medidas políticas, para sustentar a vida da coletividade. E aí, o Foucault fala justamente do ciclo de endemias, ali do século XVI, XVII, um pouquinho antes, XV, XVI, XVII e tal. A tentativa de controle dessas doenças faz com que a gente tenha ali um boom da organização, né? O planejamento e a execução de coleta de dados visando a elaboração de estatísticas, né? Estatísticas voltadas para, num primeiro momento, vislumbrar quais eram os índices de natalidade, de mortandade e de longevidade. Então, assim, a biopolítica está diretamente associada a práticas, a medidas, a ações governamentais para preservar a vida. E aí a gente tem um monte, por exemplo, no Brasil, o SUS, né? Criado em 1988, na Constituição de 88. Antes disso,
por exemplo, as medidas de vacinação em massa que levaram à revolta da vacina, né? A medida de vacinação em massa levada a termo pelo Oswaldo Cruz. Depois, a própria criação da Fiocruz. Isso é o resultado, né? A Fiocruz é um resultado, é um produto da biopolítica, tá? Então, quando a gente fala em biopolítica, a gente está falando do Estado, do governo, agindo para sustentar a vida. E isso aí está diretamente associado a 3 fatores, né, a 3 índices muito palpáveis: o de natalidade, de mortandade e de longevidade. Tá? E aí todas as outras estatísticas vêm em decorrência disso. Onde é que está nascendo mais, quem está nascendo mais, quem está morrendo mais. E aí, na década de 80, a gente ouvia falar muito da quantidade de crianças que não chegavam a 1 ano de idade no Nordeste, né? E aí, por exemplo, fazendo já uma extensão da ideia de biopolítica, e aproveitando o momento que a gente está vivendo, né, o momento específico que a gente está vivendo, esta semana, né, foram justamente os dados de mortandade de crianças no Nordeste que deram o clique para as organizações Globo lançarem o Criança Esperança, lá na década de 80 também. Né? Então, o setor privado começa a lançar seus tentáculos sobre o poder de gerar políticas públicas, que é o poder estatal. Né? O poder privado começa a lançar lá as suas estratégias para cooptar o poder de instituição de biopolítica, que é o poder do Estado. Né? Então, está claro que o biopoder é o grande guarda-chuva e a biopolítica está ali debaixo desse guarda-chuva do biopoder. Só que a biopolítica está voltada para coletividades. É a ação do governo visando as coletividades. Mas Foucault vai um pouco ainda mais longe, e ele diz que esse poder de gerenciar a vida vai além do coletivo e alcança o indivíduo. E aí o Foucault fala nas disciplinas. A disciplina, na definição de Foucault, é a anatomia política do detalhe. O Foucault não diz assim, não está no texto assim, né? Disciplina é isso. Ele dá um monte de definições, né? Ele não diz disciplina é anatomia política do detalhe e depois explica por quê. Pelo contrário, né? Ele vai falando vai dando várias definições, vai mostrando várias situações, várias molduras em que a disciplina surge, e aí, no final, como conclusão, ele diz que a disciplina é a anatomia política do detalhe. Então, é quando, sobre o corpo do indivíduo, a força política age para tirar o máximo de desempenho desse corpo. Então, como é que se consegue tirar o máximo de desempenho do corpo? Primeiro, fazendo que ele seja um corpo dócil. O corpo dócil é o corpo obediente. Então, é o corpo que não reage. É o corpo que aceita a manipulação. É o corpo vida de gado do Ramalho, esqueci o primeiro nome dele, o cantor, Zé Ramalho. Zé Ramalho. É o corpo vida de gado. Povo marcado, povo feliz. E também a criação de corpos aptos, que é, depois dessa docilização, vamos transformar esse corpo, vamos dar habilidade a esse corpo para que ele produza ainda mais riqueza
para mim. Percebam que a gente está sempre, não é nem para dizer de novo, mas a gente está sempre dentro da perspectiva do capital. Então, a gente está falando do tipo de poder que se institui e se consolida a partir da primeira Revolução Industrial, para a gente usar o marco histórico, 1750, em Inglaterra. Né? Depois, na segunda Revolução Industrial, 1850, isso vai só se consolidando. Começo do século XX, com o Fordismo, isso ganha um pouco mais de peso. Hoje em dia, depois veio a quarta Revolução Industrial, que as tecnologias de informação, e hoje em dia, com o fluxo instantâneo de capital especulativo, o dinheiro físico sequer existe, e o lastro também não existe. Né? O lastro deixa de ser só o ouro e passa a ser a criptomoeda. Então, a gente está num plano em que o capital é absolutamente capaz de comandar cada detalhe do nosso corpo. De um lado tem a criptomoeda, é um triângulo, né? O capital especulativo, as redes de informação e como é que é o nome do negócio, gente? Quando a gente começa a acessar um mesmo site ou procurando a mesma coisa várias vezes, isso é identificado pela máquina por meio da... Eu estou com uma outra palavra na cabeça, não estou lembrando. Como é? A inteligência artificial cruza os dados, nossos dados de pesquisa, e faz com que aquilo apareça para nós o tempo todo. O nome desse artifício é algoritmo. Isso, o algoritmo. Então, a gente tem... Obrigado. É o algoritmo, acho que foi a Edna que falou? Não sei. Então, o algoritmo, a gente tem, de um lado, o capital especulativo, né? Do outro lado, as mídias, né? A tecnologia de informação. E, usando esses dois, o algoritmo. Usando e sendo usado por esses dois, o algoritmo. O nosso corpo individual dificilmente foge desses três agentes, do poder desses três agentes, do poder disciplinador desses três agentes. Porque basta a gente digitar uma vez um determinado produto no celular, no smartphone ou no computador, a gente vai começar a receber propaganda daquilo o tempo todo. E pior, a gente vai passar a receber, a gente vai ter potencializado o contato com pessoas que fazem também essa mesma busca. E a partir daí que se formam as bolhas perceptivas, por exemplo. Quer dizer, a gente passa a dialogar só com quem pensa como a gente. E a gente está vendo no que isso pode dar na eleição de um governo fascista, como o que a gente está vivendo. Tá? Então, o biopoder, o poder de gerenciamento da vida, ele não só se manifesta na biopolítica, na política governamental de promoção da vida, mas também na disciplina, em fazer com que os nossos corpos hajam como instrumentos de produção de riqueza para o outro, para o próprio capital. Não é mais do que agir, que os nossos corpos sejam. Né? Sim, perfeito. Que os nossos corpos sejam, porque na bicicleta do iFood, é o entregador que está pedalando, né? É um conjunto, né? A mochila, a bicicleta e o entregador. Sim. Não existe, para o iFood, não existe nenhuma distinção entre a mochila, a bicicleta e o entregador. Exatamente. É isso. A existência deixa de existir, o indivíduo deixa de ser, para ser algo a serviço de. A serviço de. Exatamente, é isso. Então, assim, o biopoder, ele vai se manifestando ele vai se manifestando, para usar uma outra expressão do Foucault, ele vai se manifestando
microfisicamente, né? E aí essa microfísica, a gente tem vários exemplos dessa microfísica do poder sobre o gesto. A continência, por exemplo, a continência militar. A continência militar é um exemplo da microfísica do poder. O voto de silêncio de algumas irmandades, fraternidades religiosas, né, é uma manifestação da microfísica do poder. A disposição dos alunos na sala de aula. A disposição dos alunos da sala de aula é uma manifestação da microfísica do poder. O professor mandar o aluno calar a boca é uma manifestação da microfísica do poder, dessa disciplina. E aí chega a ser perverso como essa disciplina é tida como mote para a criação, por exemplo, das escolas cívico-militares. E aí a gente tem o caminho de volta, que é o desejo de disciplinar o corpo, promove uma biopolítica, a criação das escolas cívico-militares, e essa criação de escolas cívico-militares está a serviço de um biopoder, que é a manutenção secular da ideia de que militares são a salvaguarda da ordem, que os militares são os que tutelam o Estado brasileiro desde sempre, quando, na realidade, todos os golpes de Estado porque o Brasil passou foram promovidos por militares ou tiveram a participação ativa de militares. Todos eles, inclusive o último. O que existe, na realidade, é a idolatria do militar como se ele fosse aquele que é capaz de se sacrificar, dar a vida pela pátria. Exatamente, exatamente. Ele em cima do bem e do mal, porque Exato. ele estaria protegendo a todos nós de um mal invisível. Né? Sim. O lema do Exército, braço forte, mão amiga. É o braço que disciplina, é o braço da continência, é a mão amiga que ajuda o outro por meio da biopolítica. Logo, o militar é o ícone do biopoder. E aí, um ícone no sentido mais usual do termo, né, como na computação. É um ícone do biopoder. Tá? E na semana retrasada, na nossa primeira conversa, o Gelson estava falando sobre o comportamento de um professor, colega deles lá no projeto social deles. O que acontece é exatamente que esse professor é um produto do biopoder disciplinar. Ele começa a reproduzir essa disciplinarização, essa docilização dos corpos, acreditando que aquilo é um instrumento de produção de valor moral para a criança. Quando, na verdade, o que ele está fazendo é usar o próprio corpo já dócil e apto, porque ele fez faculdade, porque ele possivelmente passou pelas Forças Armadas, e aí ele diz para a criança, paga 10. Então, ele é um corpo apto, pronto para gerar mais corpos dóceis. Ou seja, ele é a manifestação do biopoder. Isso. Eu queria só citar um outro exemplo que eu acho que é muito marcante, muito uso dessa coisa do micro, né, biopoder, que é a fetichização do corpo da mulher. Né? Então, a mulher se colocar toda silicones, seja nos seios, seja nas nádegas, nos lábios,
para assumir uma estampa, uma figura que é uma figura pré-determinada como bonita, ou como feia, ou como sensual. Ou seja, ela vai se adaptar, vai se moldar no sentido de para poder ser aceita por aqueles que ela ambiciona, por aqueles que ela quer, assim como os homens vão para academias, e alguns atualmente colocam silicones também, etc., exatamente para moldar os seus próprios corpos em fetiches, em estruturas, em estéticas, né? Que são estéticas pré-determinadas, onde não se tem uma individualização, onde não é permitida a existência, né? A existência, a sua existência é deixada de lado em prol de um modelo social. Sim. Aquele corpo precisa ser um instrumento do prazer do outro. Então, nem do prazer do outro, né? Aquele corpo... Do desejo, objeto do desejo, instrumento do prazer, ele precisa ser usado pelo outro, às vezes, em sentido... Muitas vezes nem isso. Aquele corpo precisa ser de uma forma tal para que aquela pessoa se sinta existindo, no sentido de fazer a existência dela de tal maneira que ela se permita ser um ser social, né? Sim. Ela se transforma até se adequar ao exigido por aquele grupo social para ela poder achar que integra aquele grupo social. E que, normalmente, o grupo social é importado de modelos que não tem nenhuma origem com ela própria, não tem nenhuma identidade com a sua origem. Exatamente. Então, esquematizando, é mais ou menos isso. O biopoder, ele é o elemento guarda-chuva, né, o maior, aquele que cria o ensejo para o surgimento da biopolítica, e quando o governo age buscando promover, sustentar a vida da coletividade, e da disciplina, quando as instituições, sejam elas governamentais ou não, as instituições agem sobre o indivíduo visando dar o máximo de tirar o máximo de desempenho daquele corpo, né? Então, a biopolítica falando sobre um corpo coletivo e a disciplina um corpo individual, tá? E aí eu quero ir para uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês. São 21h48 e eu quero mostrar 2 vídeos curtos, cada um de 4 minutos, para vocês, sobre a mesma coisa. E depois desses 2 vídeos curtos, que eu queria que quem se sentisse à vontade respondesse aquela pergunta. O espaço lá do Sambódromo, ali a disciplina, a biopolítica, então o biopoder já delimitou, já demarcou os papéis. Os papéis já estão delimitados, demarcados e estáveis. Eu queria mostrar esses 2 vídeos para depois a gente pensar nisso, tá? Uma guia. Primeiro, esse aqui. Vocês estão ouvindo o áudio também? Sim. Está funcionando? Sim. Sim? Sim.
Então, eu acho que todo mundo conhece esse samba, né? E aí tem muitos elementos para a gente pensar sobre a questão do biopoder, e da biopolítica e da disciplina. Eu queria chamar a atenção para um aspecto da disciplina, a disciplinarização dos corpos. Todo mundo ali tem um lugar marcado. Neste lugar aqui, vocês estão vendo o cursor? Eu estou passando o cursor, vocês estão vendo, né? Sim? Sim. Sim? Então, neste lugar aqui, em algum lugar perto dessa grade, este professor pretinho que ora vos fala estava quase infartando. Eu estava aqui na arquibancada. Eu estava literalmente quase infartando. Literalmente mesmo, tá? Quase infartando. Eu estava aqui, mas eu queria estar aqui. Eu não podia estar aqui. Eu só podia estar aqui. Podia estar aqui. Não podia porque eu não tenho dinheiro para estar aqui. Também não podia estar aqui porque eu também não tenho dinheiro para estar aqui, muito menos. Eu não podia estar aqui porque eu não sou peixe de ninguém. Eu não tenho padrinho. Eu podia estar aqui, mas geralmente eu estou aqui, que são as arquibancadas populares, setor 1. Essa aqui é uma arquibancada um pouquinho mais cara. Não é a mais cara, mas é um pouquinho mais cara. Setor 1 não é nem vendido. Eu estava aqui, mas eu queria estar aqui, no meio da galera. Quem gravou estava no meio do público, em cima, na arquibancada. E todo mundo aqui estava absolutamente não posso dizer, mas todo mundo ali estava consciente do que devia fazer. Por quê que eles estavam conscientes do que devia fazer? Porque tem esse outro lado aqui. Luciano, Oi. eu tinha uma proposta para fazer, que é o seguinte: a gente acabar exatamente agora. Para ficar com gostinho de quero mais? Não é de quero mais, é de quero muito mais. E aí, você deixar para passar o próximo vídeo no início do próximo encontro. Tá. E eu estou fazendo uma proposta para todos, né? E aí cabe se vocês concordarem ou não. E eu queria lembrar a todos também uma proposta que eu tinha feito no último encontro do Luciano, é que a gente pensasse a diferença entre indivíduo e sujeito. E aí essa pergunta continuasse pendurada no ar, junto agora com essa que o Luciano acaba de nos fazer. E todo esse dia belíssimo, toda essa exposição belíssima que o Luciano nos proporcionou, para pensar sobre a nossa alma, sobre o nosso ser mais. É sobre a nossa alma, sobre aquilo que a gente possa chamar de mais essencial que a gente pode ter. Alma não no sentido religioso da palavra, alma no sentido de essência. E aí cada um de nós ter esses 15 dias, ter o próximo encontro com Bruce, para a gente tentando, de alguma maneira, juntar uns pedacinhos de caquinhos que pareciam soltos dentro da gente e ver se a gente consegue reorganizar a nossa autoimagem da nossa alma. Eu fico aguardando a impressão das pessoas. Eu estou pronto. Posso dizer que eu cheguei assim, eu estava aqui, não sei se vocês estavam vendo a minha imagem, mas eu estava aqui esfregando o braço porque eu fico todo arrepiado quando eu vejo essas cenas assim. Eu gostaria que você avançasse pelo menos um pouco mais. Eu gostaria do desfecho. Mas, gente, por favor, desculpe, eu vou insistir. O desfecho
de tudo que o Luciano nos apresentou hoje, de tudo que nós nos apresentamos hoje, mas motivados por Luciano. Ele é muito mais importante a gente procurar dentro da gente do que o Luciano responder. O Luciano vai estar com a gente ainda muitas outras vezes. Essa observação que eu queria fazer. Na verdade, são 10 horas, né? E eu acho que o desfecho, na verdade, é essa continuidade, né? Então, a gente foi muito instigado, né? Foram muitas as questões que apareceram. Então, talvez fosse importante mesmo a gente depurar um pouco isso e voltar a esse debate tão denso, eu diria assim, né? Pois é muito rico. Esses encontros com o Luciano têm sido extremamente ricos. Obrigado, generosidade sua. Não é. Essa sua capacidade que você tem de trazer o erudito para o cotidiano, para o popular, dessa forma tão intensa, é muito rico. E isso é algo que tem que ser degustado, que tem que ser um presente. É um presente que você nos oferece, muito precioso. Eu acho que não existe maior generosidade de um ser humano do que transferir o seu conhecimento. E a forma que você transfere é muito bonito, Luciano. É uma forma assim, que junta prazer com emoção e com conhecimento, de fato. É muito bonito. Obrigado. Para falar só da emoção, e vou agradecer os elogios, a gentileza de vocês. Obrigado, Edna, muito obrigado. Aquele espaço da Sapucaí, a Mangueira, isso mexe tanto comigo, tanto comigo, que a minha tese de doutorado foi justamente sobre isso, né? Sobre samba, sobre a voz do Jamilão, e realmente toda vez que eu falo sobre isso, é uma grande emoção mesmo, né? Só ver, ouvir, é uma grande emoção, e aí é como se a minha mente já fosse predisposta a associar muita coisa àquele espaço ali, né? Porque é uma escola, né? A escola de samba é uma escola, é um microcosmos, está tudo ali. Vamos nessa, pessoal. Até segunda-feira que vem é Bruce, e a outra a gente volta com o Luciano. O Luciano fica devendo para a gente o segundo vídeo, e aí, a partir do segundo vídeo, a gente volta a refletir sobre tudo que a gente está falando, pensando sobre esse retrato da nossa alma. Muito obrigado, Luciano. Sinceramente, muito obrigado. Obrigado você, Paulo. Obrigado. Fabiola, muito obrigado. Desculpe a frustração, mas a gente se vê daqui a 15 dias. E assim, eu prometo começar por ali e, de novo, falando do espaço físico do Sambódromo, tá? Eu vou retomar dali mesmo. Maravilha. Eu só queria falar que você foi muito feliz. Esse transcorrer, quando você fala e o poder na disciplina, na docilidade, você traz essa coisa da Sapucaí, que se transforma no sambódromo, da ordem, de cada um no seu lugar, cada um com o seu papel. Você foi muito, muito feliz. E obrigado. Obrigado. Obrigado você. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite, até. Boa noite, Isabela. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Regina. Só concluindo, Luciano. Sim. Assim, eu sou de uma família de professores, não sei se você sabe disso.
Você comentou comigo. Meu pai era professor, minha mãe era professor, meus irmãos são professores. Assim, eu convivi a vida inteira no meio de professores, a vida inteira. 2 ex-mulheres são professoras. Eu nunca conheci um professor como você. Obrigado. Parece que, sabe aquela coisa de dom? Pois é, eu nunca acreditei. Eu estou começando a conhecer isso com você. Você tem uma capacidade impressionante, cara. Não, que isso, obrigado. Você conviveu com o Paulo Freire, Paulo. Que isso? Sim, mas é completamente diferente. É muito diferente. Você e a tua forma de ser é muito diferente de Paulo Freire. Muito. Porque, assim, o Paulo Freire ele tinha todo um cuidado, que era dele próprio, de guardar a emoção dele, porque ele ficava com medo de personalizar a informação. Uhum. Você vê que, quando você lê livros de Paulo Freire, você vai vendo que ele vai tratando a coisa sempre de uma forma ampla, de uma forma que é muito interessante, né? É inovador, é um dos meus grandes ídolos. Mas você não, você faz mais do que isso, né? Você faz toda essa história, mas, ao mesmo tempo, a tua emoção traz o outro para você. O que chama o outro para você é a tua emoção, é o teu olhar. Que é esse o grande diferencial. Não é a capacidade de que você tem só de organizar a informação, que é muito legal, né? Mas é mais do que isso. Você tem a capacidade de organizar a informação e essa informação ela vai ganhando um conteúdo emocional, um conteúdo histórico, um conteúdo popular, um conteúdo que realiza a informação. A informação não fica solta da vida. Eu não sei como é que é você falando de outras coisas, mas aqui o que eu vejo você falando é o tempo todo a tua informação, ela faz parte da vida. Assim, eu te agradeço muito, muito mesmo a gentileza, o elogio, te agradeço muito. Eu realmente acredito e estou escrevendo sobre isso, né? Eu falei do livro que estou escrevendo, que é o produto, né,